atrás de todas as informações, você teria informações extras. Correto. Então, por exemplo, você eu queria saber tanto sobre uma determinada biografia, etc. E não dá para você assistir um filme e ficar lá contar, peraí, que agora a gente vai contar a história de José Bonifácio, agora a gente vai contar a história de não sei quem. Então, a gente pensou o projeto em 2 layers, inclusive criou-se, existe hoje um copywriting dessa técnica, né, dessa ideia, que chama-se Full Film, e a ideia foi essa, então, inicialmente você trabalhar com esse tipo de informação e gerar essa interatividade, mas não no computador. A gente queria que isso acontecesse no equipamento de DVD da sua sala. Tá. Né? Então, era para você poder assistir, poder aprender a partir do DVD. E também, lógico, também a gente pensava na educação. Quer dizer, como era difícil ainda no Brasil ter computadores para todos os alunos, então seria uma forma de dar acesso à informação em sala de aula. Então, o documentário, ele começa com só um documentário, imediatamente ele vira um projeto que, bom, se tem escola envolvida, etc., então vamos criar produtos complementares, né? Então, o grupo, né, porque esse trabalho foi feito com um grupo, fechou um projeto em que você teria um documentário, um manual do professor, para que os professores pudessem entender o documentário e utilizar em sala de aula. E existia uma ideia de um guia, que seria um grande mapa que as pessoas se localizariam, etc. e tal. E além disso, aí, até porque as descobertas foram incríveis, né, iconográficas, etc. e tal, e muitas, inclusive aqui, basicamente aqui em Santos, né. Então, a grande base vocês retiraram daqui. A gente teve uma base incrível no arquivo do Museu do Porto, né, sim, que você tem bastante coisa. E também no Rio de Janeiro. Aqui no arquivo municipal tinha muita coisa? Na FANS também, nós fizemos um convênio com a FANS, inclusive, foi super gentil, em ceder o material para a gente durante todo o processo. Pinacoteca Benedito Calixto, tanto que a capa do livro é da Pinacoteca Benedito Calixto, que foram gentilíssimos, e todo esse trabalho, assim, no sentido, a Sociedade Humanitária também, tem um arquivo incrível, quer dizer, nós estamos descobrindo aqui na Baixada, agregar, e pessoas como você, que também a gente acabou conhecendo, e que nos ajudaram a dirimir dúvidas incríveis, né, porque a gente também tinha uma proposta destemida, que era contar a história bastante anterior, né, dos homens do Sambaquis até o futuro, ou pelo menos a previsão do futuro, os projetos. Até hoje. Até o futuro, quer dizer, o projeto... os projetos para o futuro, né? Que foi assim que a gente conseguiu culminar, que a gente até brincava, tem que acabar com os 80 anos, aliás, uns 50 a mais, porque aí qualquer crítica ninguém vai questionar muito, né? Mas porque a gente não sabe exatamente, né? Futurologia. Mas mesmo o passado foi um trabalho árduo, né? A gente juntou o conhecimento de arqueologia, inclusive para nós, que eu, arquiteta, não tinha ainda tentado trabalhar com arqueologia, porque eu nunca trabalhei exatamente com restauro. Sim. Trabalhei sempre com a questão urbana, com a recuperação e seu uso, né? Então, quando a gente pensou trabalhar com esse elemento, né, com o entendimento da arqueologia, foi incrível, porque a valorização do Sambaquis foi, assim, aliás, a história só pode ser contada a partir do entendimento. E deu um boom, né, porque, como você falou, nesse projeto ele está indo para as escolas, sendo para as prefeituras, e realmente algumas prefeituras começaram a enxergar a arqueologia de uma outra forma. Sim. Né? Puxa vida, então realmente aqui havia uma habitação muito anterior do que nós temos hoje, 5.000 anos atrás, 8.000 anos atrás, e esses homens também se serviam, vamos colocar, de portos naturais, né? Porque eles eram canoeiros, então, até quando eu fiz parte do projeto, eu falei, puxa vida, que ideia maravilhosa, porque você retrata realmente a utilização, né, de portos, até dos portos naturais, até do meio ambiente, para fazer até escamos, para fazer a sua movimentação, pescar, trabalhar. Realmente foi um projeto aí maravilhoso. Mas você tem também um outro projeto aí que é o seu xodó. Então,
Esse aí eu sei que já é de coração, nós já conversamos algumas vezes, eu sei que é um projeto maravilhoso, né? Se você quiser terminar para falar do Porto, mas depois eu quero entrar nesse seu xodó. Na realidade, exatamente, porque nós encontramos uma série de iconografias, mais do que até bibliografias, sobre o que tinha acontecido aqui no Porto, e até pela minha formação como arquiteta, a minha relação com contar a história a partir da imagem, ela é até mais... Eu fui formada, aliás, nisso, porque eu trabalhei com um professor da USP, professor Nestor Goulart Reis Filho, que fazia exatamente esse exercício. Isso faz 20 e poucos anos. Mas foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu quando eu começo a perceber que dá para a gente remontar essa história, apesar da ausência de algumas bibliografias. Correto. E que elas, de repente, podem a gente até chegar e confrontar e definir se o que era, o que é ou o que não é. A imagem, ela ajuda muito. Então, nós fizemos uma proposta, inclusive, para a própria Companhia Docas do Estado de São Paulo, que começasse a documentar, de fato, começassem a criar, a gente queria criar mecanismos para que aquele arquivo que eles têm, que ele fosse melhor divulgado, né? E aí, na época, eles estavam com uma urgência, né, que era contar a história de Itatinga, que Itatinga faria 100 anos, né, ou fez 100 anos no ano passado. Então, nós fomos chamados a fazer a produção e no final escrevemos o livro sobre a usina hidrelétrica de Itatinga, que é um objeto completamente desconhecido, né? Sim, até então, ela é a única hidrelétrica que pertence a um porto, né? No mundo, a gente não conhece outra. E o trabalho foi feito também sem muita informação textual, então muita gente teve que contar a história e nós tivemos que recolher muita informação. A história oral, né? Muita informação pela história oral. Mas assim, não com talvez a metodologia de história oral, aí a gente não tinha o volume de tempo, aliás, nem tempo, nem o volume de pessoas escolhidas para entender a história oral. Então foi muito mais complicado, porque a gente teve que pegar um universo muito grande, pegar as coincidências e tentar unificá-las. Mas a imagem foi fundamental nesse caso. A imagem, ela ajudou a gente a reconstituir essa história. E o que mais chamou atenção, assim, nesse projeto, que diferenciou dos outros? Foi essa questão da imagem ou teve alguma coisa a mais que teve um diferencialzinho desses outros projetos que você já fez? Assim, teve, porque assim, exatamente, era mais ou menos sair do zero. Eu tive um prazo, eu sou acadêmica, eu sou da universidade, fiz doutorado, quer dizer, tudo a gente sabe que leva um tempo absurdo, né? E nesse projeto tinha 10 meses para desenvolver. E pesquisa sem algum elemento muito consistente anterior, né? Então, o que chamou a atenção foi, primeiro, a total doação das pessoas que participaram desse processo, que ainda podiam contar alguma coisa, porque, na realidade, a usina é de 1910, a sua inauguração. Sua construção começa em 1901. Quer dizer, a gente já não tinha mais pessoas que pudessem contar essa história. 100 anos aí, devido às mudanças, enfim, dos equipamentos no porto, a gente ainda teve o problema de que muita documentação se perdeu. Então, foi uma busca que começa aqui em Santos, com arquivo, mas que ela intensifica e, de fato, a gente consegue muito material junto aos detentores da Companhia Docas de Santos, que hoje é uma empresa que tem parte desse arquivo. Iana, e essas suas obras, seus projetos, as pessoas encontram com facilidade nas livrarias? Você falou que está a segunda edição, tem algum local específico? Como o pessoal que está nos assistindo, se de repente quer adquirir uma dessas obras? Intervenções em Centros Urbanos está já na sua segunda edição, é razoavelmente fácil de encontrar. Perfeito. O livro sobre o Porto de Santos,
Infelizmente, ele não é vendido, mas o documentário é vendido no site da editora Neutrópica. E, igualmente, assim, o livro de Tatinga tem algumas livrarias grandes aqui de Santos, mas, basicamente, no site da editora pode ser encontrado. Perfeito. Ana Luísa, infelizmente, nosso tempo está acabando, é muito curto, mas eu vou ter sua promessa aqui que você vai voltar para falar dos seus novos projetos. Porque agora vem a exposição de Tatinga. Isso, e aí nós vamos falar sobre isso, ou de repente vamos fazer uma matéria lá com você na exposição. Então, Legal. Ana Luísa Howard, muito obrigado Nada. pela sua presença e está passando esses conhecimentos maravilhosos para os nossos telespectadores. Muito bom. Então, Obrigada a você. a você que está em casa, deixo aqui o meu grande abraço e até a próxima semana com mais um ArqueoNews.